pessoal! Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre as minhas últimas leituras de 2016. Dezembro foi um mês muito produtivo, eu li bastante coisa e foi o mês em que eu mais li em toda a minha vida, porque eu concluí 11 leituras. Então vamos lá, a primeira delas foi Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que eu li em conjunto com o Cadu, do Fetiche Literário. Foi uma experiência muito bacana. Esse livro levanta vários pontos interessantes, não só acerca da mulher na ficção, mas também na sociedade como um todo. Ele é um livro ótimo, recomendo para todo mundo. A autora consegue passar algumas ideias bem interessantes e é um livro muito fácil de ser lido, ele é curtinho, então dá para ler super rápido e é uma leitura que vale muito a pena. Depois eu li A Filha Perdida, da Helena Ferrante, foi meu segundo contato com a autora e eu adorei. É um livro curto e que te envolve bastante, ele traz também alguns pensamentos bem bacanas e eu acho que é uma ótima pedida para quem quer começar a ler Helena Ferrante, mas não quer começar pela série napolitana. Em seguida eu li No Mar, de um autor holandês, que eu não vou nem me atrever a pronunciar o nome. E eu queria muito ler esse livro desde que ele foi lançado aqui no Brasil, mas eu só consegui fazer leitura em dezembro do ano passado. E eu também gostei bastante. A Filha Perdida vai falar sobre maternidade, esse livro vai falar sobre paternidade, e ele também levanta alguns aspectos muito bacanas, ele traz alguns pensamentos interessantes, e foi um livro que me surpreendeu. Inicialmente ele parece ter uma trama bem simples, mas o desfecho não é previsível, não é aquele que a gente imagina, e eu gostei muito dessa leitura. Depois eu terminei de ler A Santa Aliança, do A.J. Kaczynski, que eu tinha começado no final de outubro ou começo de novembro. Eu gostei, ele é um livro bem construído, ele tem uma trama política muito bem desenvolvida, mas alguns aspectos dele acabaram me incomodando um pouquinho. Eu fiz um post sobre ele lá no blog, então vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram saber um pouco mais dessa história. Depois eu li mais um livro da Helena Ferrante, que foi o Dias de Abandono, e eu gostei muito. Esse livro é muito bom, sem dúvidas o principal ponto positivo dele é o discurso, é a maneira como a Helena Ferrante conta essa história, porque ele vai ser narrado aí pela protagonista e no meio do livro a gente tem uma mudança súbita de vocabulário, de discurso, que é um reflexo da mudança dessa personagem. Então é um livro muito bom. E a escrita da Helena Ferrante é maravilhosa, então se você ainda não leu nada dessa autora, por favor, leia, porque vale muito a pena. Depois, então, eu li Ultra Carne, do César Bravo, e eu confesso que eu me decepcionei um pouco. Eu tava esperando bem mais desse livro, e ele não foi tudo aquilo, mas ainda assim foi uma leitura legal para passar o tempo. As duas primeiras partes foram as que eu mais gostei, e foi um livro legal, só. Não tem nada demais. Não achei ele muito terror, mas enfim, né? É um livro legal aí pra passar o tempo e já tem vídeo sobre ele aqui no canal, então eu vou deixar o link aí caso vocês queiram saber um pouquinho mais da história. Daí aconteceu a segunda edição da Maratona 24 Horas do Culto Booktuber e foi uma experiência muito bacana porque eu acabei concluindo 3 leituras. A primeira delas foi A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que eu comecei e terminei em dezembro. E eu gostei, mas não tanto quanto eu esperava, infelizmente. Eu gostei muito do universo e da mitologia criados pela Ursula Le Guin nesse livro. Achei esse ponto da história muito bem desenvolvido, com certeza é o principal ponto positivo dessa obra. Mas eu tava esperando um pouquinho mais da trama em si, o enredo não me envolveu muito. Então eu acabei me decepcionando um pouquinho, porque eu tava com altas expectativas em relação a esse livro. Mas é um livro que eu recomendo muito, porque bastante gente ama essa história e, sem dúvidas, o universo criado aqui é muito interessante. Então, vale a pena a leitura e fica aqui a recomendação pra vocês. É uma ficção científica muito interessante e bastante gente ama esse livro, então vale a pena dar uma chance aí. Concluí também durante a maratona o Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos, do Bernardo Kucinski, que eu tinha começado a ler em novembro. Esse é um livro de contos ótimo, que vai falar sobre a ditadura. O autor consegue aqui levantar diferentes realidades nesse mesmo contexto da ditadura, então isso é muito bacana. Em alguns momentos eu achei que ele se repetia um pouquinho, porque o livro tem mais de 20 contos, mas ainda assim é uma ótima leitura. E se você gosta de livros que se ambientam aí no contexto da ditadura no Brasil, fica aqui a indicação para vocês. E também na maratona eu concluí a leitura de Frida, da Heden Herrera, que é a biografia da Frida. Eu amei esse livro, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Eu gostei demais de como a autora
tentou passar o máximo da essência da Frida, então foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. E conhecer um pouco mais da vida dessa personalidade tão importante foi uma experiência maravilhosa, me apaixonei ainda mais pela Frida. Então, se você tem interesse nessa pessoa, dê uma chance à biografia, porque ela vale muito, muito a pena. Em dezembro eu também li Demian, do Hermann Hesse, que se tornou um dos meus livros favoritos. Eu não estava dando nada pra ele, eu acabei me surpreendendo muito, me identifiquei demais com o personagem principal. E é um livro muito bacana sobre autoconhecimento, então já fica aí minha indicação pra vocês. Queria fazer um vídeo sobre ele, mas eu preciso fazer uma releitura antes, então vai demorar um pouquinho. Mas é um livro que eu indico muito e ele é um romance de formação muito, muito bacana. E a minha última leitura de 2016 foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. Foi uma surpresa essa leitura, tanto pelo fato de que ela não aconteceu como eu esperava, como pelo fato de eu ter conseguido ler em 2016. Eu queria muito ler esse livro no ano passado, mas eu sempre deixava pra depois. Queria pegar ele pra ler em novembro, mas eu tava cheia de coisa pra fazer, então eu acabei dando início à leitura só no dia 20 de dezembro, achando que eu só ia terminar lá pro final de janeiro. Mas foi um livro que me envolveu muito, eu queria muito saber o que iria acontecer com o Raskolnikov, que é o protagonista do livro. Então, eu fiquei muito envolvida com essa história, acabei lendo de uma vez e amei. É um livro muito, muito bom, que tá mais do que recomendado. Então, fica aí minha indicação. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, então eu vou deixar um link aí nos cards caso vocês tenham interesse. E essas, então, foram as minhas últimas leituras de 2016, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram um desses livros, me contem nos comentários o que vocês acharam. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar o Frestas Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!